Então a minha proposta hoje é falar sobre o corpo-memória. Na semana passada falámos exatamente sobre este tema e convidei a Lília Buraga para nos falar um bocadinho também sobre o trabalho dela relativamente a este corpo-memória. E o que é este corpo-memória? Bem, este corpo-memória basicamente foi um nome que eu dei a este tema que eu vos vou falar, porque efetivamente o corpo sempre foi o meu utensílio de trabalho e sempre foi também uma forma de me conectar e também de me ajudar a perceber-me um bocadinho melhor, de me ajudar a conhecer-me um bocadinho melhor. E também foi através do meu corpo que eu percebi, que eu tive esse conhecimento sobre mim, mas também percebi que havia algo no meu corpo que me bloqueava, que me limitava, não através do movimento. Então eu trago este tema e trago este nome para um trabalho que eu estou a fazer relativamente à pesquisa sobre o nosso corpo e sobre a memória que este carrega. Trazer à consciência e cada vez ir mais profundamente nesse trabalho de perceber o quanto o nosso corpo ele não é só um instrumento que nos auxilia no movimento, não é? Nos movimentar, mas como ele carrega uma memória de tudo aquilo que se passa connosco. E memoriza de uma forma que muitas vezes é inconsciente para nós, porque não percebemos o que o nosso corpo memoriza, mas ele memoriza e acaba por comandar de determinadas formas a nossa vida. Ou seja, o teu corpo reage, tem uma reação a um determinado episódio da tua vida. Essa memória desse episódio da tua vida fica gravada no teu corpo. E o que acontece? De que algo vai acontecer exatamente igual, o teu corpo lembra isso, ficando tenso, trazendo-te essa memória de dor, ou de medo, ou de frustração. Então, basicamente, o que eu quero dizer é que o nosso corpo guarda a memória de todos os acontecimentos da nossa vida, sejam eles acontecimentos mais dramáticos, seja acontecimentos mais expansivos. A maior parte das vezes ele grava essa memória sem que nós tenhamos essa consciência. E então, para além desta memória biográfica, há uma memória que é uma memória coletiva, uma memória do campo familiar, uma memória de ADN, a genética, uma memória do campo morfogenético. Todas estas memórias, elas influenciam então este corpo. Tudo que seja pequenas práticas que nós trazemos para o nosso dia-a-dia, eles vão se tornando hábitos e vão se normalizando para nós, não é? Vão se tornando hábitos. E como é que esses hábitos, como é que estes acontecimentos da nossa vida, eles mexem também com o nosso corpo e com o nosso movimento. Então estas memórias vêm do campo familiar, da nossa cultura, da sociedade onde nós vivemos, e eles trazem-nos alguns indicativos de como é que nós vamos guiando a nossa vida. Como o teu corpo memoriza tudo isto, tu nem pensas e não trazes a consciência de quanto é que ele está a comandar desde o inconsciente tudo aquilo que acontece na tua vida. Vou-te dar um exemplo. Efetivamente, nós trazemos memória do nosso campo familiar, trazemos aquilo que é herdado, que vem da nossa ancestralidade, como, por exemplo, padrões comportamentais, como é que os nossos ancestrais, eles viveram os dramas da vida e como resolveram os desafios, as crenças que eles trazem. E o campo morfogenético mostra-nos isso também, que é esta força do coletivo.
em que nós somos influenciados pelo comportamento do coletivo, né? Em que se torna hábitos e passam a ser vistos com normalidade. Então, a nível de crenças, há muitas coisas que pairam na nossa cabeça, que nós acreditamos que são assim e que não nos permitem ir mais além, de ir em encontro aos nossos sonhos, aquilo que nós desejamos. Se nós trazemos esta mentalidade daquilo que é o nosso campo familiar, de que nós não temos esta capacidade, de connosco não é possível, se nós trazemos esta memória daquilo que é o campo morfogenético, no sentido de o coletivo, a sociedade onde eu vivo, a cultura, que a maior parte das pessoas traz este tipo de pensamento, este tipo de crença, então repara numa coisa, de que, por exemplo, ganhar dinheiro não é para ti. Isso pode ser uma crença que trazes da tua família. E se reparares, e há vários autores que falam sobre isso, se tu reparares, também quem vem de famílias com dinheiro traz outro tipo de crença mais expansiva, que lhe permite acreditar efetivamente que essa pessoa pode alcançar dinheiro, muito dinheiro. Pronto, isto é só um exemplo daquilo que o teu corpo carrega. E nós trazemos também a nível do nosso corpo. Qual é a relação que nós temos com o nosso corpo? Isso pode vir também da nossa ancestralidade, do meio onde nós vivemos, do campo morfogenético. Qual é a relação que nós temos com o nosso corpo? No sentido de como é que nós vemos o nosso corpo, como é que nós lidamos com o nosso corpo e também se nós escutamos ou não o nosso corpo. Nós temos esta escuta no nosso corpo, nós percebemos o que é que ele nos quer comunicar, nós temos esta consciência de captar aquilo que os alertas que ele nos dá, o que é que ele nos comunica. Então isto é um treino também, é uma forma que nos permite cada vez mais estar próximo daquilo que é o nosso ser, não é? Mais próximo daquilo que é a nossa essência, e o corpo para mim permitiu-me esta experiência de estar em conexão cada vez mais próxima comigo, porque o corpo permite-te entrar em determinadas experiências e também isto acaba por ser um padrão também, não é? Que é até que ponto é que tu te permites entrar nessa conexão com o teu corpo para o levar a determinadas experiências que te trazem esta expansão, que te trazem esta conexão contigo, que te levam ao lado mais sensitivo do sentir e sair um pouco mais do lado racional. Nós pensamos que só aqui a nossa mente é que guarda memória, mas não, o nosso corpo guarda memória das nossas emoções, das nossas crenças, traz toda esta memória e nós podemos usar este nosso corpo, não é? para semear coisas que sejam expansivas e positivas. Podemos usar o nosso corpo para termos experiências que nos levem à expansão, guardar nas células do nosso corpo aquelas experiências que nos expandem. Então é esta memória celular que o nosso corpo guarda do bem-estar, ou seja, das emoções. Quando nós temos uma emoção contrativa, todo o nosso corpo contrai e guarda essa memória. Quando nós lhe damos uma experiência expansiva, nós temos a oportunidade de dar às nossas células, dar ao nosso corpo essa memória de expansão, de que eu consigo, de que eu posso, de que eu sou feliz, de que eu tenho bem-estar, de que eu tenho paz e tranquilidade. Porque muitas vezes nós damos por nós no dia-a-dia a perceber que o nosso corpo contraiu e a ter sensações de medo, de sensações de que alguma coisa está mal, não é? Há uma emoção que nos contrai. Então, isso foi uma memória que foi guardada nesse corpo. E às vezes esta memória vem de muitos e muitos anos. E muitas vezes vem daquilo que é, e eu já dei por mim, a trazer emoções da minha mãe. E eu consigo ir lá à criança e perceber que a criança captou que a mãe estava a sentir aquela emoção. Então aquela emoção ela foi-me passada da minha mãe. Porque nós conseguimos, de certa forma, em crianças que estamos muito mais abertos ao mundo, a sentir, nós conseguimos perceber muitas vezes o que é que o outro está a sentir.
Então a criança não tem esse filtro para dizer, e muitas vezes nós adultos também não temos esse filtro para dizer que aquilo não é meu, eu não quero aquilo. Então a criança traz um bocadinho essa memória dessa emoção para si. E eu já dei por mim a perceber que eu tenho emoções que não são minhas, que eu vou lá atrás e percebo, esta emoção eu captei-a da minha mãe, este medo eu captei-o da minha mãe. Então há aqui uma memória muito antiga e nós às vezes trazemos memórias repetitivas de emoções, emoção de medo, emoção de frustração, de que alguma coisa vai correr mal, e muitas vezes estas memórias destas emoções, como este exemplo que eu te dei, não têm a ver só com aquilo que tu vivenciaste, mas tem a ver com o que tu captaste, aquilo que tu captaste do outro, não é? E também as mensagens que te são passadas, não é? Muitas das crenças que nós temos foi de coisas que nós fomos ouvindo, que foram ficando na memória do nosso corpo, porque de certa forma há determinadas crenças que nós ouvimos e que foram entrando pelo nosso corpo que nos levam à contração, não é? Porque nós não queremos que seja assim, não é? Como por exemplo, eu lembro-me de algumas memórias que tenho, que é viver é difícil. Uma das crenças que guardava era que ser independente leva a sacrifício e dor. Portanto, há muitas memórias que nos são passadas da nossa ancestralidade e que ficam guardadas, não é? Pelo sentir, pela emoção que isso nos provoca, porque nos provoca contração, porque nos provoca medo, não é? Então, vai ficando aqui no nosso corpo. Então, o trabalho agora é trazer desde o inconsciente tudo aquilo que nos provoca esta contração a nível físico. E nós somos o nosso corpo, os nossos movimentos, e ele é o resultado dessas tais experiências, desses tais episódios da nossa vida, das memórias da nossa ancestralidade, das memórias do nosso campo familiar, das memórias do nosso campo morfogenético, da nossa genética também. Então, este corpo carrega toda essa memória e que, de certa forma, ele vai influenciar a relação que nós temos com o nosso corpo e vai influenciar também o nosso movimento. O movimento que nós temos com o nosso corpo vai influenciar também, e aliás os padrões de movimento, eles vão ficando, não é? O nosso corpo vai assimilando, vai memorizando estes padrões de movimento que nós temos, não é? E quanto menos expressão nós darmos ao nosso corpo, quanto menos nós trabalharmos o nosso corpo, quanto menos nós trabalharmos aqueles blocos que se vão criando no nosso corpo com as emoções, não é? Estes blocos de energia densa que vai bloqueando algumas partes do nosso corpo, e ele vai ficando lá, o nosso corpo vai memorizando, e cada vez, conforme a idade vai avançando, às vezes nem precisa de avançar a idade, o nosso corpo vai demonstrando isso em dores ou em enferrujamento. Então, a forma como nós lidamos com o nosso corpo, a forma como nós damos este óleo ao nosso corpo, também vai permitir então tirar esses blocos, desbloquear. Eu lembro-me de algumas pessoas a nível da massagem, terapeutas a nível da massagem, falarem que havia determinadas partes do corpo em que tocavam às pessoas e as pessoas começavam a chorar automaticamente. Portanto, aquela parte do corpo está ligada a uma memória emocional. Isso acontece também quando trabalhamos com o movimento e há uma libertação da emoção, há uma libertação da emoção, mas também há uma conexão connosco.
E às vezes essa conexão connosco, aquilo que nós temos dentro de nós, leva-nos a esta surpresa e a esta emoção de estarmos nessa conexão. Então também há o choro, há essa libertação, há esse encontro de nós mesmos, que também nos leva a esse estado de admiração e de luz, parece que ficamos iluminados, não é? Há um exercício que fiz esta semana com clientes, que é a pessoa entrar em conexão com aquela imagem da pessoa que deseja ser. E quando ela entra a nível de movimento, incorpora essa personagem que ela deseja ser, e eu vi uma das pessoas a mudar completamente o seu físico. Ela cresceu, ela ficou com um olhar muito mais aberto. Então, isto diz-me que, efetivamente, quando nós trabalhamos ao nível do corpo, quando nós trabalhamos ao nível do sentir, quando nós levamos esta memória, este bem-estar ao nosso corpo, esta memória às nossas células, de bem-estar, de expansão, então tudo começa a mudar. Exatamente como aquelas memórias mais contrativas que nós trazemos e que comandam a nossa vida. Então também, se levarmos ao nosso corpo este lado mais expansivo, este lado de bem-estar, este lado de podermos mudar todas aquelas crenças e todas aquelas emoções que bloqueiam e que estão a comandar o nosso corpo desde o inconsciente, porque a maior parte das vezes nós não percebemos o que é que está a comandar. Não é? É preciso ir lá a fundo, é preciso entrar em conexão com as nossas limitações, com os nossos bloqueios e trazer então toda essa memória para todas essas crenças, todas essas emoções para poderem ser trabalhadas. E estás a ver, da mesma forma que tu levas ao teu corpo coisas que contraem o teu corpo, tu podes levar ao teu corpo coisas que te expandem e te permitem estar mais aberta à vida, te permitem viver com mais esperança e mais fé, e acreditando mais em ti, naquilo que tu tens para dar, a forma de tu estares no mundo, a forma de tu vivenciares os teus desafios, porque eles vão existir sempre, acaba por ser diferente, acaba por ser com mais consciência, é óbvio, mas que te traz uma nova forma de experienciares a vida, sobretudo essa forma de nós experienciarmos a vida com o nosso corpo aberto e percebendo o que é que nós temos que fazer para não continuar a bloquear o nosso corpo, a criar blocos que não nos permitam estar numa forma mais expansiva. Então, esta é a mensagem que te trago hoje, mas para mim tem sido interessante pegar neste tema corpo-memória e explorar este tema, porque há muita coisa que o nosso corpo carrega e que nós muitas vezes não lhe damos essa importância que ele tem, e através do nosso corpo nós podemos também trabalhar muita coisa, e o que eu hoje te trouxe, sobretudo, trabalhar do contrativo para o expansivo. Se é possível que o teu corpo memorize contrações, se é possível que o teu corpo memorize padrões destrutivos, se é possível que o teu corpo memorize padrões de pensamentos que te limitam, então também é possível levares ao teu corpo uma memória de emoções mais expansivas, de pensamentos mais expansivos e também de olhares para o teu corpo como algo que te pode auxiliar no sentido de te entrares numa maior conexão contigo, de entrares numa maior conexão com aquilo que te bloqueia e assim, a partir desse momento, poderes expandir, usar o teu corpo para teres experiências mais sensitivas, que te levam a uma maior conexão, às vezes com um lado que é mais invisível e
porque muitas vezes temos medo de ir a esse lado invisível, ou porque estamos demasiado ligados ao lado irracional e damos muita importância ao lado racional, porque de certa forma vivemos numa sociedade que dá muito mais importância ao que é racional do que àquilo que é das sensações, das emoções, e procuramos sempre algo muito mais concreto e deixamos aquilo que é emocional ou que é sensitivo como algo que é vivido com alguma desconfiança. Então, amanhã, à 1h, cá estarei outra vez para te falar sobre o corpo-memória. Até lá, desejo-te assim um bom dia, um dia excelente. Beijinhos e até já.